Fala pessoal, Calistenia de Jesus hoje então, um vídeo sobre perguntas e respostas. Eu criei aqui no YouTube um post relacionado ao quê? Para as pessoas deixarem as suas perguntas, suas dúvidas, e lá no Instagram também, eu também fiz a mesma sugestão, o mesmo pedido, que criassem suas perguntas relacionadas às suas dúvidas que eu responderia neste vídeo. Então eu selecionei, na verdade, não selecionei, eu peguei todas perguntas e vou responder neste vídeo porque foram aproximadamente umas 7, 8 perguntas que eu vou responder agora. Então se você fez sua pergunta, fica aqui a resposta, e quem não perguntou, talvez tenha a mesma dúvida da pessoa e eu vou responder agora. A primeira pergunta é relacionada ao desempenho. Uma pessoa que treina num nível muito alto, costuma ter um volume de treino com muitas repetições, muitas séries, muitos exercícios, e de repente em um treino esporádico, aquele treino específico, o rendimento cai muito. É normal isso? Então, é normal um treino em específico, a disposição ser menor, o rendimento ser menor, porque tem diversas influências que vão ser relevantes quando se trata de desempenho. Uma simples noite de sono pode melhorar ou diminuir o desempenho, porque o sono é onde a gente tem todo um trabalho de recuperação. Então, uma noite mal dormida pode acarretar num treino com rendimento menor. A alimentação, às vezes a alimentação do dia anterior, do próprio dia do treino, ela pode estar carente de alguns nutrientes, ela pode ter sido até mais pesada. Enfim, algo que não é atípico, não é natural do seu hábito diário, você mudou um pouco a alimentação naquele dia, ou simplesmente seu organismo está um pouco diferente. Então a alimentação ela pode sim atrapalhar ou melhorar o treinamento, e nesse caso atrapalhar. A pessoa pode estar estressada e nem sabe. O estresse hoje é um mal do século basicamente. Muitos objetivos, muitas metas, muitas pressões, é um correio para cá, é tempo que não é suficiente. Então o estresse ele pode sim, parte psicológica, atrapalhar muito a pessoa. E simplesmente um dia que está cansado, simplesmente cansado, o corpo ele está pedindo um descanso e você vai lá e quer treinar igual. Então é algo natural. Um treino, o rendimento cair é algo natural, não se preocupe. Comece a se preocupar a partir do momento que um treino com rendimento baixo virou 2, virou 3 e você está cada vez com um rendimento menor, cada vez não tendo uma performance alta. Daí nós devemos nos preocupar e tentar entender por que este rendimento está baixando, se é um overtraining, se é alguma coisa. Então, se é um treino só, não se preocupe, mas se for mais de um, tenta descobrir o que está acontecendo, que você está baixando muito o seu rendimento. O meu irmão William perguntou se é possível na calistenia trocar os estímulos, ter estímulos variados como tem na musculação. A verdade é que quem está na calistenia sabe que é possível. Exemplo, eu posso trabalhar na calistenia elementos de força, estímulos de força. A própria barra fixa, para quem treina há pouco tempo, quando vai fazer a barra não consegue fazer muitas repetições porque a barra acaba sendo um elemento de força. Para quem já é treinado, coloca um cinturão de peso e começa a trabalhar com mais cargas, então a gente consegue ter elementos de força, a gente consegue ter variação de volume no treinamento, com mais repetições, com menos repetições, com mais intensidade através da carga, ou com exercícios que são mais difíceis e que demanda um volume de repetição menor. A gente consegue trabalhar todas as partes da musculação como o drop set na calistenia, uma pirâmide. A gente consegue fazer treino em pirâmide como na musculação. O ponto zero que o Sardinha tanto prega, na calistenia a gente também consegue fazer. Enfim, diversos estímulos que são gerados na musculação a gente gera na calistenia, seja potência com movimentos explosivos, seja isometria com os estáticos. Então a calistenia é um esporte muito completo onde a gente consegue sim trazer diversos estímulos, desde que a gente tenha essa preocupação e souber programar e desenvolver esse treino para que a gente consiga ter mais e mais estímulos. Então é possível sim. O irmãozão perguntou também como é possível treinar
após um dia extremamente cansativo, desgastante, de trabalho, de trânsito, como encontrar a motivação para treinar ao final do dia? Bom, é o que eu sempre falo, se você realmente quer, se você realmente deseja resultados, deseja aumentar sua performance, alcançar seus objetivos, você vai fazer e ponto final, não importa as dificuldades, você vai superá-las. É questão de motivação, é questão de querer, é questão de se entregar, porque se não fizer, você não vai encontrar seus objetivos. Eu sei que é difícil, eu mesmo já trabalhei 14 horas por dia, tendo que perder mais 2 horas no trânsito e a vida de casa, de pai, de família, tudo. Então a gente tem que encontrar tempo se a gente realmente quer. Não é fácil, mas aí que está a graça. A dificuldade forma o nosso caráter e faz com que quando nós conseguimos encontrar os nossos objetivos, a gente vai valorizar essas conquistas, porque a gente vai saber que foi suado, a gente vai saber que foi difícil e que a gente fez o diferente, a gente não fez o óbvio. A gente venceu as nossas dificuldades e encontrou os nossos objetivos. Então, trabalhou o dia todo, foi difícil, foi cansativo, mas você sabe que você tem uma terapia ao final do seu dia. Ou comece logo de manhã cedo, na madrugada, enfim, acorde e treine. Faça do seu treino a sua terapia. E você vai conseguir todos os objetivos que você deseja. Eu garanto isso. Aqui, ó. Davi, minha pergunta é como posso complementar os estáticos nos dias de treino normais, como progressão para o muscle up, front lever, back lever nos dias de pull e paradas de mão nos dias de push, e nos de core para segurar mais tempo na L-sit, pois estou na calistenia há 3 meses e evolui bastante, mas só com exercício de resistência e força, Então o irmãozão aqui, o Daniel, ele quer o quê? Complementar os estáticos nos dias de treino normal. Enfim, são 3 meses de treino então. 3 meses de treino é um começo ainda de muita experimentação, de muitos estímulos sendo gerados, estímulos novos para o corpo, ele está se adaptando, então os resultados vêm muito alto nesse começo de treino, porque são estímulos novos, o corpo adora isso, então você consegue sim progredir muito. Depois, aí vem a progressão do treinamento para sempre seguir evoluindo, não entrar em platô. Mas a pergunta não é essa, a pergunta é o quê? Como encaixar os estáticos nos treinos? Bem simples, você pode montar um treino onde você vai trabalhar todos os estímulos. Pode trabalhar um treino dinâmico de séries repetições, como você faz, que eu sei que mandou mensagem no Instagram, e encaixar os estáticos nesse treino. Você pode começar com os estáticos, somente ele, depois no final do treino voltar a trabalhar. Exemplo, num treino pull, eu começo fazendo uns front lever em tuck, só o holdzinho ali, só segurando em tuck com as pernas flexionadas. Eu posso fazer, se eu já estou um pouquinho mais além, um one leg front lever, começando ali com 4, 5 séries de 5 a 10 segundos, ou o tempo que eu aguentar. Então eu posso trabalhar estes movimentos no começo do treino. Se eu quero pegar o músculo um pouquinho mais aquecido ou mais fadigado, eu posso colocar no final do treino. No treino de peitoral, no push, você quer trabalhar o handstand nesse dia, você pode começar o treinamento com o handstand fazendo algumas progressões, handstand hold na parede, um handstand walk caminhando, com o apoio da parede. Você pode trabalhar uns handstand livre, caiu, levantou. Então você pode colocar, não tem problema nenhum trabalhar os estáticos durante os treinos de 6 repetições, que não vai atrapalhar em nada, vai até ser benéfico ter esses movimentos isométricos, esses movimentos estáticos, que não são movimentos que já está parado, né? Mas é um estímulo estático ali, isométrico, então você pode colocar no seu treino normal. Dedique ali algumas séries, repetições, algumas séries sem repetições, que é isometria, né? Algumas séries só para estes exercícios como progressões. Então você deve, exemplo, falou em L-sit, mas L-sit você pode colocar no treino de push também, porque recruta demais os tríceps, até no treino de perna, por causa de reto femoral. Enfim, pode colocar sim os exercícios da maneira que você achar melhor, no começo, durante ou depois. Mas se tratando de isometria, só um cuidado, dê um descanso um pouco maior. O corpo às vezes necessita um descanso maior para que você consiga ter uma recuperação para poder ter um desempenho. Eu vou lá, faço um front lever, 10, 15 segundos de hold. Se eu der 10 segundos, tentar fazer 10, 15 segundos de hold, não vai dar 5. Então descanse um tempo para
fazer a segunda série, a segunda tentativa. Mas dá para encaixar tranquilo. Jesus, tire minha dúvida, pratico calistenia há 8 meses, melhorei a alimentação e sou natural. Como estou ganhando peso, minha rotina ainda é de iniciante. Tudo bem até aí? Qual sua sugestão? Em que mudar para melhorar os resultados? Como eu falei na pergunta anterior, no começo os resultados são muito rápidos, eles são bem notórios assim por causa que você não praticava e começa a praticar, então o corpo ele começa a responder bem a estes resultados. Se você ainda tem resultados, você pode continuar nessa rotina. A questão de quanto mais estímulos você tiver no seu treino, quanto mais variado for, melhor vai ser a questão dos resultados. Você não precisa ficar inventando exercício, ficar trocando trabalhos básicos. Mantenha os básicos fixos nos seus treinos, mas incremente com alguns exercícios. Ah, eu faço pull-up, eu faço chin-up, e eu quero começar a trabalhar uns front lever raises, uns ice cream maker, um archer pull-up, um tip writer. Então você pode colocar estes exercícios juntos com os básicos para que ter estímulos novos, trabalhar esses skills, essas habilidades. Então, para gerar resultados, você deve sempre se preocupar em ver como está o treino, se não está aquela mesmice, sempre a mesma coisa. Você pode usar os mesmos exercícios a vida toda, trocando o número de séries, número de repetições, usando peso, enfim, fazer do mesmo o diferente, usar a mesma coisa e mudar ou trazer exercícios novos. A questão de sempre ter resultados é se preocupar em sempre fazer algo diferente, sempre algo novo. Algo que o corpo, opa, o que é isso? Algo novo, algo legal, tem que me adaptar a isso, tem que me adaptar, onde é que eu vou? Então, procure gerar estímulos diferentes que o seu corpo ele vai gostar e vai se adaptar muito bem. Com quanto tempo de treino começou a arriscar movimentos estáticos e de freestyle? E dicas para perder o medo de se machucar? Eu sempre me preocupei, desde que eu comecei a treinar calistenia, a ser um atleta, uma pessoa que pratica o esporte completo, ou seja, tentar trabalhar de tudo. Então eu sempre trabalhei os estáticos, sempre trabalhei movimentos dinâmicos, movimentos explosivos. Claro que dentro da realidade de um começo de treino, mas eu fazia barra batendo palma, que pra mim na época era muito explosivo. Daí quando eu aprendi a fazer o muscle up, que não me pergunte com quanto tempo eu aprendi, que eu não lembro. Daí eu fui lá, começar a fazer o muscle up batendo palma, front lever. Também não lembro quanto tempo eu aprendi, mas eu não tive tanta dificuldade nesse movimento. Mas foi aonde eu comecei a filmar, porque eu não conseguia me enxergar. Então eu tinha dúvida, já que eu não tenho um colega de treino, será que eu estou ficando na horizontal? Daí eu fui ver que eu estava, e foi aí que eu criei a ideia de criar um canal, de compartilhar as rotinas, porque eu já estava filmando meus treinos, então eu poderia usar esse material e fazer dele um canal. Então desde o começo eu trabalhei os movimentos estáticos. Claro que tem movimentos que eu não trabalho até hoje, exemplo plancha, eu quero começar a trabalhar ano que vem, é a queridinha dos olhos de todos os calistênicos, mas eu nunca tive tanto amor e é muito difícil. Eu vou aprender a fazer, vai ser sofrido, até vou deixar aqui uma evolução no canal. Mas eu sempre gostei mais de front lever, de human flag, então eu sempre me dediquei a aprender estes movimentos e periodizando junto dos treinamentos normais. Os movimentos de freestyle eu também colocava no treino desde o começo, vindo uma barra, cruzava, saltava para outra e ficava fazendo algumas macaquices assim, bem soltos. Daí quando eu comecei a tentar fazer algumas coisas mais sérias, como o muscle up 360, que daí eu fui aprender depois de 1 ano e meio por aí de calistenia, daí para vencer o medo. A questão de vencer o medo é confiança. Se você vai fazer algo que você não tem confiança, geralmente você não vai conseguir, porque o seu corpo vai gerar uma autodefesa. Ele vai ter medo, e o medo é que nos torna vivo, nos mantém vivo, aliás. Então, você, para vencer o medo, tem que ter confiança, e a confiança só se adquire de uma maneira: treinando. Então vá treinando, vá se soltando, vá testando, comece com alguns exercícios básicos e vai ganhando essa confiança e vai se arriscando e vai tentando. Bote uns colchões embaixo se você tiver, que daí o risco de se machucar é menor. O risco de lesão é óbvio que ele existe, porque você vai estar solto no ar, mas se você domina a técnica, você vai conseguir fazer.
Então o risco de lesão é menor, mas por se tratar de um exercício, seja qual ele for, pode ser até uma flexão, o risco de lesão ele existe, mas é mínimo. Então, para vencer o medo é o quê? Consistência, regularidade de treino e adquirindo a confiança que você é capaz. Então, vai treinando, vai se soltando que você vai conseguir fazer, e quando conseguir me marca, me manda que eu quero ver. Porque eu sempre gosto de ver os irmãos superando a si mesmo, vencendo seus limites e mostrando que são capazes de fazer o que desejam fazer. Então é isso, meu povo. Recebi muitas mensagens também de carinho, agradecendo pelo canal, dando os parabéns. E eu sempre digo, se me mandar pergunta pelos comentários, eu sempre respondo. Basta ver, eu sempre respondo. Se mandar direct no Instagram, eu sempre respondo. Então, caso você esteja acanhado, esteja com vergonha de mandar alguma coisa, pode mandar, não tenha vergonha. Espero que eu tenha conseguido sanar qualquer dúvida que você tinha quando enviou a pergunta. Espero que através dessas perguntas muitas outras pessoas tenham se beneficiado, que tinham essa mesma dúvida, né, Helena? E também foi respondido aqui no canal. Então eu só posso agradecer a você que assiste. Meu, muito obrigado. Ah, lembrei agora, me perguntar quando eu vou começar a gravar desafios. Vou começar a gravar agora em 2019, eu vou começar a participar de todos os desafios que tiver aqui, que todos os irmãos da calistenia, seja nacional ou internacional, criarem. Eu também vou gravar o Calistenia de Jesus fazendo. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu me envolvo muito em provas de cross-training, de funcional, de crossfit, visto que infelizmente não temos muitas provas de calistenia de séries repetições, que é o que eu mais gosto de fazer, que a gente vê muito lá na Europa. Porque temos muitas de freestyle, né? Mas essas não tem, ou se tem, eu estou muito mal informado. Então eu pratico, sim, participo de muitas provas reais, provas ali de competição mesmo, que eu não tenho um objetivo muito competitivo, eu quero mais é brincar e ir lá participar, mas são provas com torcida, com grito, com berrego rolando. Então eu acabo se envolvendo em provas, e se você gosta de desafios, pode assistir essas provas que são bem interessantes, são bem legais. Mas eu vou começar a gravar desafios a partir de 2019, eu tive aquela lesão chata que atrapalhou isso. Mas caso você também tenha vontade que eu grave em 2018, que eu vi agora, então fazendo de flexão, de barra, até já passou, quem gravou já tinha que gravar, mas se você não se importa em assistir eu fazendo atrasado, eu faço, porque isso acontece que vira quase que uma corrente, né? Quando uma pessoa lança o desafio, você vai lá, pesquisa e você vê diversos outros canais trazendo esse conteúdo. Então é até bom para crescer os canais, porque é uma divulgação. Mas eu acabei não me aproveitando disso, eu estava com outras prioridades. Mas se você deseja que eu grave, só deixar aqui nos comentários que eu vou gravar. Os vídeos são sempre domingo e quarta. Mas eu abro uma exceção, para o desafio eu posso, assim que eu gravar no mesmo dia eu tento subir, senão para o outro vai ter vídeo terça, vai ter vídeo quinta. Então, diga se você deseja, né, Helena? Que a gente vai gravar ou não vai? Quer. Vamos deixar um forte abraço então, pessoal? Sim. Forte abraço!